Quem nunca viu nada sobre Mario ou Pokémon nessa vida, com certeza mora embaixo da pedra junto com o Patrick do Bob Esponja. Como a maioria de vocês deve saber, esses jogos são franquias criadas e consolidadas há mais de 20 anos atrás. Sendo assim, é normal que você já tenha tido algum contato, seja pelos consoles ou vendo algum vídeo, ou até mesmo emulando esses jogos em algum sistema, como o PoleKid e outros aí que você compra do AliExpress e joga vários jogos emulados. Mas que esses jogos fizeram parte da vida de bastante gente, isso é inegável, porque o estilo desses jogos é copiado, entre aspas, até hoje, uma vez que jogos como aquela demo do controle do PS5 não seria possível se o Super Mario 64 não tivesse consolidado toda a plataforma de jogos em plataforma em 3D. O Resident Evil com o Survival Horror e por aí vai. Mas existe um público bem saudosista dos jogos antigos, como os criadores de conteúdo que varrem a cidade procurando por consoles, jogos e acessórios da época, e na gringa eles são chamados de Game Hunters. E cada vez mais eu venho notando que esse movimento de Game Hunters ele vem aumentado não só lá fora, mas aqui no Brasil também. O que é um pouco engraçado, porque desde que eu me entendo por gente, a economia brasileira não permite com que a gente jogue videogame de uma forma assim tão lícita. É claro que isso vem melhorando ao longo do tempo, tem bastante gente que abandonou a pirataria no PS4 e no PS5 e nas novas gerações, mas levando em consideração a economia e o estado do país naquela época, era muito fácil você ver jogos e consoles paralelos pro YouTube não fuder eu, tá ligado? Como o próprio chip do Matrix no PlayStation 2 e o próprio R4 do Nintendo DS, onde você só podia lotar eles de jogos. Fora os consoles que claramente eram cópias do Nintendinho ou do Super Nintendo que eles vendiam, como o PlayStation, acho que o Dynavision também, e por aí vai. E falando assim, realmente parece loucura o público Game Hunter querer arranjar alguma coisa original da época no Brasil, visto que o padrão da realidade era o chip Matrix em todos os PlayStation 2 da época. O meu mesmo era um chip Matrix e, sinceramente, a coisa mais legal do mundo era ir na feira comprar jogo de PlayStation 2 por 10 reais, tá ligado? Tipo, um pack de 5 CDs com 10 reais e torcer pra que algum deles pelo menos pegasse e você consiga se divertir um pouquinho. E, bom, eu tô falando disso porque atualmente eu tô vivendo um período de muita nostalgia em relação a alguns jogos antigos que eu tenho. Eu ganhei um Nintendo DS XL do meu pai no meu aniversário de 10 anos, e eu lembro do meu pai me contando que foi um puta rolê pra ele conseguir esse Nintendo DS pra mim, porque eles tiveram que esperar uma viagem de trabalho do meu tio pra ele conseguir comprar na gringa, já que aqui tava muito caro, como é padrão do Brasil. E depois meu pai se acertou com meu tio pra ele ir pagando aos poucos e tudo mais. Eu lembro que no meu aniversário, o primeiro presente que eu ganhei foi um jogo do meu tio, do qual era um Ben 10 pra DS. E na hora que eu recebi ele, eu não tinha recebido o DS do meu pai ainda, porque ele queria fazer uma surpresa pra mim. Então basicamente eu só tinha recebido o jogo. Eu olhei pro meu tio, olhei pro jogo de DS, eu quase chorei. Porque era um bagulho que eu queria muito. E meu tio não sabia que eu não tinha ganhado o DS ainda. E é claro que o Nintendo DS não ficou isento dos joguinhos paralelos, até porque meu pai fez um acordo com a minha mãe, onde ele compraria o DS pra mim e a minha mãe me garantiria os jogos. Só que a minha mãe me garantiu os jogos da forma mais brasileira possível, que foi comprando um R4 e entupindo ele de jogo. Bom, pra quem não sabe o que é um R4, ele é um cartucho de Nintendo DS, onde você coloca um cartão SD nele, e nesse cartão SD você coloca vários jogos dos quais você quer jogar. E nisso eu comecei a explorar bastante a biblioteca do Nintendo DS, foi onde eu conheci Pokémon, Zelda, Mario, Final Fantasy e uma porrada de outros jogos por aí. O ponto disso tudo é que atualmente eu tenho jogado bastante no meu 3DS a caminho do trabalho, e eu já tive um Nintendo Switch, mas eu não sou nem um pouco louco de andar com R$ 2.500 na mochila no horário de pico de São Paulo. E ultimamente eu venho sentindo muita falta de explorar o R4 e as várias oportunidades que ele dá, porque existem jogos que a gente não acha aqui no Brasil, mesmo que exista a ROM dele. Fora que o R4 dava a possibilidade de você ter dezenas de jogos que você nem sabia como jogar ou como que seriam a experiência de jogo.
E pensando nisso, eu tô com a ideia de comprar um Nintendo DS Lite. Mas por que exatamente um DS Lite, você me pergunta? Bom, acontece que desde a época em que eu ganhei o meu primeiro DS, lá em 2010, eu venho, entre aspas, estudado os consoles antigos da Nintendo, como o Game Boy, o Game Boy Color, e o principal que fez eu tomar a decisão de eu comprar um DS Lite, que no caso é o Game Boy Advance, porque eu ainda não explorei totalmente a biblioteca do Game Boy Advance, eu já joguei os Pokémons da geração, mas eu não de fato joguei muita coisa do que dava pra jogar, como por exemplo o Zelda Minish Cap ou o próprio Mario Kart do GBA, que falam que é bastante bom. E justamente o DS Lite, ele tem o slot para entrada de Game Boy Advance. Então, unindo o fato de que basicamente eu nunca explorei de fato a biblioteca do GBA, com o fato de que eu conheço bastante da biblioteca do Nintendo DS, eu acho que seria um melhor de dois mundos, por eu conseguir aproveitar bastante das duas coisas e principalmente da portabilidade, já que eu vou jogar basicamente a caminho do trabalho ou voltando. Fora que a experiência de jogar um jogo de Game Boy Advance num Nintendo DS Lite, basicamente ela é melhor porque se você for comparar um Game Boy Advance, teoricamente é melhor, porque a tela do DS Lite ela tem backlight, o que faz com que a tela brilhe, e a tela do Game Boy Advance ela não brilha, você só consegue ver a tela caso você esteja com uma fonte de luz externa apontada pra tela do Game Boy, tá ligado? E sim, eu poderia continuar usando o meu DS XL, que eu já tenho faz anos, e colocar os jogos de Game Boy Advance no cartão SD dele. Só que isso perde totalmente o ponto de querer colecionar os jogos de Game Boy Advance, que é uma coisa que eu quero fazer, e que eu quero fazer também com os cartuchos de DS. Mas, como eu falei antes, a prioridade é o Game Boy Advance. Eu até poderia falar aqui um pouquinho mais das minhas experiências com o DS, com o 3DS ou com o Game Boy Advance, se vocês quiserem. Mas, como o vídeo tá ficando um pouquinho longo, eu acho que eu vou deixar isso pra um próximo vídeo, caso vocês queiram. No mais é isso, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e comenta aí o que você achou, certo? E é isso aí, beijo! Mano, minha avó achou uma batata no Mercado Livre. No Mercado Livre não. Ó, você é muito baitola, cara. A batata já vem com raiz. Eu tô conseguindo gravar, puta que pariu, olha que legal. O Dudu desmuta nos momentos muito aleatórios, mano. Desde a parte... Tá vendo? Não consigo falar dessa merda, caralho. Eu não consigo startar, tá ligado, o bagulho? Eu não consigo startar o bagulho.